Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Julie e o conteúdo de hoje é o de esportes. E essa aula é para o 7º ano, tá bom? Por definição, o esporte ele é uma prática que compara o desempenho de indivíduos ou de equipes. São atividades que são organizadas por federações, confederações, tem ligas e eventos internacionais. E eles organizam a prática, bem como os implementos que nelas contêm. Por exemplo, é uma mesma bola para quando joga Brasil e Irlanda e quando joga Estados Unidos e Japão, porque existe uma federação que determina o peso, o tamanho e assim consegue se manter as mesmas condições de jogo para todas as equipes. Uma outra característica dos esportes é que eles são um fenômeno social. Tanto é que a gente consegue perceber que existem vários programas de televisão que tratam apenas de esporte. Vai ter programas que falam apenas de futebol, principalmente aqui no Brasil. Se a gente for para outros países, por exemplo, os Estados Unidos, vai ter programas que falam apenas de futebol americano e assim sucessivamente determinados pela cultura e pela paixão local pelo esporte. O objetivo do esporte, da prática esportiva, é para o lazer, para a gente se divertir com os amigos, para a saúde. Às vezes o médico fala assim, sua taxa está muito alta, tem que fazer uma atividade física, tem que praticar um esporte. Também no âmbito educacional e o mais difundido, que são o esporte profissional, o esporte de alto desempenho. A história dele surge muito antigamente, tá? Não como a gente conhece. A pré-história, é claro que não existiam competições, mas existia a necessidade de se manter forte, de se manter ágil, de se ter habilidades, por exemplo, com um arco, com flechas. Mas não porque você é ágil, vou correr muito para ser um Usain Bolt. Não, eu vou ser ágil porque se eu não correr, eu posso ser pego e posso morrer. Vou ser bom no arco e flecha porque eu tenho que ser o melhor na precisão. Não, porque eu preciso caçar. Então eram atividades para a sobrevivência. Então era preciso ter um corpo forte, ser habilidoso por esses motivos. O tempo foi passando, na Idade Antiga a gente já tem um outro objetivo, que é ter um corpo forte, um corpo bonito, robusto, para o quê? Para demonstrar o poder de uma nação, demonstrar o poder que determinado povo tinha e com isso poderia subjugar outro, poderia invadir, porque antigamente haviam muitos desses movimentos de invasão, de guerra, conquistar território. Então, quando eu mostrava que o meu povo era forte, era robusto, era alto, era porque ele tinha um poder de subjugar o outro. E com o passar mais ainda do tempo, existiam as organizações. Por exemplo, os primeiros jogos, que a gente pode dizer de competição, os Jogos Olímpicos, surgiram justamente na Idade Antiga. Mas hoje a gente ainda tem. Por quê? Porque existiram organizações que juntaram as regras, juntaram as modalidades e chamaram os povos para que concluíssem e realizassem esses mesmos Jogos Olímpicos, por exemplo, que tem todo o mundo participando, a sua maioria, né? E tem o objetivo não mais de mostrar que eu posso subjugar o seu povo, mas que existem atletas capazes, existem pessoas que estão treinando, mostrar que um atleta consegue ter um melhor desempenho que o outro. E aí a gente tem várias organizações, por exemplo, a IAAF, que é a organização que coloca as regras, faz os campeonatos de atletismo no mundo. As categorias que a gente tem no esporte hoje são os jogos de rede e quadra, os jogos de campo e de taco, temos os jogos de combate,
os jogos de invasão, os de marca e os de precisão. Hoje a gente vai aprender... ainda tem os técnicos combinatórios, desculpa, quase ia passando. Mas hoje a gente vai aprender alguns deles. O primeiro é o esporte de marca, que é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. As modalidades, principalmente, são de atletismo, que temos as corridas, como a marcha atlética, de 20 e 50 quilômetros, maratona, que tem aproximadamente 42 quilômetros. Temos a corrida com barreiras, divididas nas categorias feminino e masculino. Velocidade, temos também de meio fundo, corrida de obstáculos, que não confundam com corrida de barreiras, tá? Corrida de barreiras é apenas a barreira e corrida de obstáculos tem também um fossozinho com água que é preciso ultrapassar. Temos a corrida de fundo, corrida de revezamento, que temos aqui em equipes. E ainda no atletismo temos os saltos, que é o salto com vara, salto em altura, salto em distância, salto triplo. Os lançamentos, que são lançamento de dardo, lançamento de martelo, lançamento de disco, arremesso de peso e também o triatlo, natação, levantamento de peso, vela. Precisão são as modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico. Esse alvo vai estar ou estático ou em movimento. E a vitória vai dar-se a partir da pontuação dos êxitos ou a maior proximidade ou distância obtida do alvo. As modalidades são tiro, tiro com arco, sinuca, golfe, o dardo, o curling e os esportes de invasão ou territorial, que são chamados, são modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe de introduzir ou levar uma bola ou um outro objeto a uma meta ou um setor de quadra ou campo definido, ou seja, vai ter ou uma meta, uma barra, muitas vezes, ou em algum lugar do campo que aquilo vai determinar um ponto. Ela vai ter essa baliza, essa barra vai ser defendida pelos adversários e, ao mesmo tempo, vão estar realizando a defesa deles. As modalidades são futebol, futebol americano, rugby, basquete, handebol, futsal e polo aquático. Já os esportes técnico-combinatórios, eles reúnem modalidades nas quais o resultado da ação motora, ou seja, o movimento que é realizado, ele é comparado e a qualidade desses movimentos, elas vão determinar a vitória daquela equipe ou daquele indivíduo. Os esportes são as modalidades, são a ginástica rítmica, ginástica artística, o salto ornamental, temos o nado sincronizado e muitos outros também, certo? Os esportes, eles possuem uma gama, muitas modalidades. Por isso, a gente vai trabalhar aos pouquinhos nessas que a gente viu agora, certo? Então, o nosso desafio vai ser o seguinte. Já que esse ano nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio, lá no Japão, o desafio é a gente pesquisar um atleta brasileiro desta Olimpíada que ocorreu e que participou nas categorias que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, vocês vão colocar lá no caderninho de vocês. Olimpíadas de Tóquio, categoria esporte de marca. Depois, categoria esporte de precisão. Depois, categoria esporte técnico combinatório. E todos os outros que a gente trabalhou hoje, tá bom? Vamos escolher a modalidade. A modalidade técnico, esporte técnico combinatório. Eu vou colocar a modalidade ginástica artística. E qual um atleta brasileiro ou a atleta brasileira que participou nessa modalidade? Vocês vão pesquisar e vão colocar o nome dela ou dele, tá bem? E assim a gente vai conhecer um pouquinho dos atletas e das modalidades
e que a gente participou esse ano nas Olimpíadas. Estou aguardando e espero que vocês façam, tá bom? Tchau, tchau!